Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Nós abordamos nesse mês o tema Ele vive, referência a Jesus que ressuscitou, que vive. E tinha colocado colocar no grupo da comunidade uma pergunta para refletir essa semana sobre por que a ressurreição de Jesus é importante para nós hoje. Então nós queremos refletir um pouco sobre isso e nós vamos olhar um texto que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Há ali um capítulo inteiro onde fala sobre a questão da ressurreição. O contexto é o seguinte: a igreja de Corinto, ainda uma igreja nova, ela tinha alguns problemas, não era só um, tinha vários problemas internos naquela igreja, que Paulo vai tratando nessas cartas. Aliás, os pesquisadores acham que falta uma carta no meio entre 1 Coríntios e 2 Coríntios que se perdeu, mas que não entrou nas escrituras porque Deus não quis, certamente. Mas aqui vocês podem notar pela leitura depois, havia surgido uma das coisas que Paulo precisou tratar nessa igreja é que havia pessoas que diziam: com a morte tudo acabou, não tem nada depois da morte, não tem ressurreição. Na igreja, as pessoas na igreja estão dizendo. Então Paulo trata esse assunto aqui. Então eu vou ler primeiro os versículos 1 até 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ficamos primeiro aqui. Os fatos na história da humanidade. Não são filosofia isso aqui. Aqui se trata de fatos ocorridos no processo da história da humanidade. Os fatos da história de que Jesus foi morto na cruz, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse conjunto de fatos, a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição, formam a base de toda a nossa fé cristã e de toda a nossa esperança para esta vida e para o futuro, para além desta vida terrena. Então, esses fatos são fundamentais para nós como igreja, para nós que somos cristãos. Porque eles contêm, nisso reside o Evangelho. A palavra evangelho é uma palavra grega que em português significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus morreu como inocente pelos teus e pelos meus pecados na cruz. Que ele foi sepultado, mas não se decompôs o seu corpo. E que ele ressuscitou e que ele vive. O que mostra a perspectiva do que será de nós depois da nossa morte, o que virá. Nós iremos ressuscitar.
Então isso forma a base de toda a nossa fé cristã e de toda a nossa esperança, que não é uma esperança como muitas vezes no mundo se diz: eu tenho esperança, mas não tenho certeza. Pode ser que vai acontecer, pode ser que não vai acontecer. Não, esperança vem da palavra esperar. E quando nós esperamos, a Escritura fala em esperança, é aquilo que nós esperamos e vai acontecer. Então isso tem profundamente a ver para a história da humanidade, para toda a humanidade. Isso é significativo, como é central essa morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, como é para cada um de nós. Também hoje em dia isso é significativo. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a chave de toda a nossa esperança que nós temos. Na igreja de Corinto havia surgido uma parte, alguns membros da igreja lá, que começaram a dizer que não, depois da morte não tem nada, não tem ressurreição, não vai acontecer mais nada. Morremos e acabou. E foi por isso que Paulo agora escreve este capítulo dentro dessa carta que ele envia para eles, que é o capítulo 15, que é bastante longo. Não vou ler todo, não vamos olhar todo. Mas eu gostaria de ler um trecho adiante. Eu vou ler um trecho adiante, até o versículo 11. Vou começar de novo no 3 até o 11. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso estava já nas profecias do Velho Testamento. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O texto que eu li antes, Paulo faz uma referência aos Salmos 2, ao Salmo 16, onde há referências, alguma referência já nesse sentido. E aí, aqui ele escreve: ressuscitou segundo as Escrituras e apareceu a Pedro, depois aos 12, isto é, aos 12 apóstolos. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, quando Paulo está escrevendo aqui, ainda vivia, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo faz um sucinto. Se a gente vai juntar diversos textos que aparecem nas Escrituras, parece que nesses 40 dias entre a ressurreição de Jesus até que ele subiu ao céu, que nós chamamos de ascensão esse dia, nesses 40 dias, parece que aparecem espalhados pelos textos umas 10 aparições de Jesus. Por exemplo, no capítulo, nós vimos no domingo passado, todos os apóstolos, aí o Tomé estava junto, porque no domingo da ressurreição, ele apareceu, Tomé não estava. No outro domingo seguinte, o Tomé estava junto, foi a pregação do domingo passado. Se nós olharmos depois do capítulo 20 e capítulo 21, nós vemos que os discípulos tinham voltado a pescar no mar da Galileia, tinham voltado, saído de Jerusalém, que é sul da Palestina, eles foram para o norte de Israel, para a Galileia, e lá ficava, chamava mar, não sei por que os judeus chamam qualquer poça d'água de mar, mas eles chamavam de mar, aquele lago que tem uns 25 por 12 quilômetros, eles chamam de mar da Galileia.
Às vezes também na Bíblia aparece Lago de Tiberíades, né? É uma referência ao imperador Tibério, porque ele mandou construir uma cidade, né, importante ali nas margens daquele lago. Mas, de qualquer forma, eles tinham voltado e estavam pescando, porque a maioria desses discípulos de Jesus, dos 12, não todos, mas a boa parte deles, de profissão antes eram pescadores. E eles, ali, 7 deles estavam pescando, quando Jesus tem que tratar o assunto bem pessoal com Pedro, né, que foi a pregação minha lá no mês passado. E aqui Jesus também faz referência a algumas aparições. Ele diz que ele apareceu ressuscitado numa só vez a mais de 500 pessoas. Nós não temos esse relato na Bíblia. Nós sabemos, por várias vezes, Jesus tinha orientado os seus discípulos, seus seguidores, que depois da sua morte ele iria ressuscitar, e pediu para eles irem para a Galileia e irem para um monte lá. Ele ia aparecer para eles. Deve ser aqui que essas mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Eram pessoas que haviam crido em Jesus. Jesus não apareceu para os que não criam. Nem vai ser visto, quero te ver. Não vai, quem não crê, quem não tem Jesus como Salvador e não segue Ele, não tem Ele como seu Senhor, não vai ver. Senão, não tem essa esperança. Mas eles viram, os que já haviam crido, ali eram pessoas que viram Jesus. E Paulo diz, quando ele está escrevendo aqui por volta do ano 50 e pouco, quando está escrevendo esta carta, Jesus ressuscitou no ano 33, né? Vamos dizer, oficialmente, se essa data está bem certa, também não sabemos. Mas Jesus tinha 33 anos, mais ou menos, quando ele foi morto e ressuscitou. Então, aqui essa carta é escrita uns quase 20 anos depois. Para os coríntios, já tinha se formado uma igreja em Corinto, na Grécia, que era uma cidade portuária da Grécia. Até hoje existe essa cidade. E nesse contexto, Paulo está dizendo, olha, quando ele escreve para eles essa carta, ele diz, olha, daqueles 500, mais de 500, há uma grande parte, ou a maioria, ele diz, ainda estavam vivos nessa época. Outros já usa a palavra adormecer, dorme. Porque quem morre na fé em Jesus, não é morto como quem morre e desaparece. É como quem dorme, quem vai deitar, e lá adiante acorda, não percebe o tempo passar, mas vai acordar lá adiante. Quando Jesus ressuscitar. Quando ele chegar. E daí ele também fala que Jesus apareceu ao Tiago. Quem é esse Tiago? É que no Novo Testamento aparecem pelo menos 5 Tiagos. Ao que indica, esse Tiago é irmão de sangue de Jesus. Filho de José e Maria. Jesus é filho de Deus e Maria. Mas Tiago era um dos irmãos de José, Tiago. E nós sabemos que um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, nos décadas seguintes, não bem no começo, mas se tornou, foi esse tal de Tiago, um tal de Tiago. Não é o discípulo Tiago, filho de Zebedeu, que tinha Tiago e João, não, esses 2 irmãos que eram também pescadores, porque este Tiago foi morto pelo rei Herodes muito cedo, que o livro de Atos já relata isso. Então é possível, provavelmente esse aqui se trata do irmão de sangue de Jesus, filho de Maria e de José, e que escreve mais tarde a epístola, a carta de Tiago que nós temos no Novo Testamento, possivelmente. E também daí Paulo diz, também eu vi, fora de tempo que Jesus já tinha passado os 40 dias, Jesus tinha já ascendido, mas quando Paulo, uns 10 anos depois da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus, quando Paulo, não sei se é de 10 ou mais 8, sei lá quantos anos, ele vai com a autorização dos sumos sacerdotes, das autoridades de Jerusalém, ele vai de Jerusalém para Damasco, que é a capital da Síria, mas na época fazia parte de uma grande província romana, que a sede era Antioquia da Síria.
Mas em Damasco havia uma grande colônia judaica. Não era mais parte da Palestina. E lá em Damasco havia cristãos. E Paulo pede autorização para ir lá para prender os cristãos. Porque ele era um torturador. Ele acreditava que Jesus foi um farsante. E que os cristãos precisavam ser eliminados. Ele era radical. Aí ele prendia. Texto da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir de cristão, ele estava junto ali. O pessoal colocou a roupa aos pés dele para o pessoal jogar as pedras que mataram o Estevão. Ele estava junto. Ele ouviu o testemunho de Estevão ali. Ele provavelmente foi impactado já ali. Mas ele vai para Damasco com um grupo, com alguns que estavam junto com ele, para prender cristãos, pessoas que criam em Jesus. E quando ele chega perto da cidade, Jesus aparece para ele. Ele não vê a fisionomia de Jesus, ele vê uma luz muito forte que cegou ele. Ele ficou vários dias cego, foi conduzido cego para dentro da cidade de Jerusalém. E aí Jesus aparece nele como uma luz forte que cega ele. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está perseguindo os cristãos, mas Jesus está perseguindo a mim. É por isso que ele está dizendo: nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Então ele tem uma visão, não da fisionomia, mas como um clarão, com uma claridade muito forte, onde Jesus aparece para ele, quando Jesus já tinha subido ao céu. E ele faz esse testemunho de falar sobre os fundamentos históricos que Jesus ressuscitou, a quem ele apareceu. Ele pessoalmente tem uma experiência de Jesus aparecer para ele, falar com ele, chamar ele, porque aí ele disse aí Jesus orienta: vai para a cidade de Damasco, e lá vão te orientar o que deves fazer. Porque Jesus tinha propósito com esse Paulo, por causa da sua personalidade, sua capacidade que ele tinha. Ele seria um grande instrumento nas mãos de Deus mais tarde. Aliás, metade do Novo Testamento são escritos pelas mãos do apóstolo Paulo, ou pelo amancista que ele ditava as suas cartas para o secretário que escrevia para ele. Até porque parece que Paulo, mais adiante, já a certa altura, tinha problemas visuais. Agora, essa é uma fundamentação. Ele diz: eu nem sou digno, mas eu trabalhei mais do que todo mundo. Se eu persegui a igreja, num sentido não sou digno. Eu fui perdoado, o Senhor me perdoou, e o Senhor me chamou para servir. Então eu sou, pela graça de Deus, por presente de Deus, Ele me perdoou todos isso aí, porque morreu por mim. Esse é o Evangelho, e Ele ressuscitou. E Ele me chamou para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa missionário, alguém que leva a palavra de Deus adiante, além. Então ele passa ele faz, mesmo tem a experiência, ele compartilha. Esses são fatos do processo histórico. Agora, queria colocar duas perguntas para nós hoje à noite, para nós eu gostaria de trazer em torno de duas perguntas. E eu queria que no final, quando eu terminar a mensagem, fazer uma pequena paradinha, e que você tentasse gravar agora, qual foi a coisa, o que foi que mais te chamou nessa mensagem, ou nesse texto, ou nessa mensagem. E você, depois de dar uma pequena parada, você vai compartilhar com uma pessoa do seu lado: olha, para mim chamou muita atenção isso. E se você puder, já preparando também para o encontro do seu pequeno grupo durante a semana, mas você já começa a ver: e o que eu vou fazer com isso aí? Em termos práticos, o que significa isso aí? O que eu vou fazer com isso daí? Então, duas perguntas. A primeira pergunta: por que é tão importante o fato histórico de Jesus ter ressuscitado? Em primeiro lugar, porque a ressurreição de Jesus, sem a ressurreição de Jesus, a fé cristã seria um absurdo.
E o mundo não teria esperança alguma para além da sua morte, a morte biológica aqui. Não teria esperança nenhuma. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado na história, como fato histórico, a nossa fé, o cristianismo, seria uma grande bobagem. A realidade histórica da morte e ressurreição de Jesus forma esse fundamento da fé cristã. E sem essa verdade, desses dois fatos históricos que estão entre si interligados, a morte de Jesus e a ressurreição, toda a nossa fé cristã seria uma grande ilusão só. Paulo escreve nos versículos 14 e no versículo 17, vou ler um pouco adiante, aliás, eu gostaria de ler todo esse trecho agora do versículo 12 até o versículo 20. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou. Deus também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, quer dizer, o começo, a primeira parte, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha que coisa preciosa. Paulo está dizendo: como é que vocês estão dizendo que não tem ressurreição? Se nós não ressuscitamos, Jesus também não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou. Eu mesmo sou testemunha disso. E mais de 500 pessoas de uma só vez, que há muitos ainda vivem, viram Jesus ressuscitado. Os apóstolos viram, alguns individualmente, outros em grupos, outros em uma grande porção de gente, mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. Então, Jesus tendo ressuscitado, se Jesus ressuscitou, qual é o evangelho, qual foi o ensino que vem de Deus e que vem da palavra de Deus? Que Jesus, ao morrer, Deus enviou seu Filho a esse mundo. É verdade que foram seres humanos que mataram ele, porque era incômodo para a liderança religiosa e política da sua época ter Jesus com a sua pregação e a sua liderança na sua época. Mas ele morreu porque ele se dispôs. Ele não morreu sem querer morrer, forçado. Ele aceitou o plano do Pai Celestial. E como filho, se sujeitou ao plano do Pai Celestial de morrer como inocente. Morrer pelos pecados, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Para que ele, o inocente, se torne culpado, para que nós que somos culpados, nos tornássemos inocentes. E essa é a justiça de Deus. Somos justificados, tornados justos perante Deus, não porque nós somos justos, nós somos certos, nós somos pecadores, nós falhamos e continuamos sendo. E deveríamos aprender a ser cada vez menos nesse processo confiando em Jesus.
Porque esse é um processo de transformação que Ele deseja operar para nós, mas que na realidade só vai se concluir no dia que Jesus voltar, onde vamos ficar totalmente sem defeito. Mas o pecado é um estado intrínseco dentro do ser humano. E é por causa do nosso pecado que Jesus morre na cruz e apaga o pecado, sem que nós merecêssemos. É graça de Deus, que nós apenas podemos receber pela fé, confiando, aceitando. E bom, colocando realmente a nossa confiança profundamente nisso. E Ele, diferente do que todos nós, cujo corpo não se decompõe, ou de Jesus não se decompôs, Ele ressuscitou. A ressurreição significa que aqueles que creem nele estão incluídos, porque Jesus vem com o seu Espírito Santo habitar em nós, em nosso meio e em nós. De modo que você ressuscitará para uma vida que não sabemos bem como vai ser, não temos nem noção direito como vai ser, mas que vai ser fantástico, vai ser fantástico. Você pode imaginar que Deus tenha preparado uma coisa que não seja grandiosa para nós depois que ressuscitamos? É interessante, não está revelado tudo, não é trazido tudo para nós. Nós temos alguns lances só. Tem alguns lances só sobre isso. Algumas pequenas perspectivas. Então, a primeira razão porque a ressurreição de Jesus é importante, porque é nisso que se baseia toda a nossa esperança. Para esta vida e no futuro, porque também nesta vida, porque Jesus está aí. Segundo lugar, porque é importante o fato histórico de Jesus ter ressuscitado. Segundo lugar, porque sem a ressurreição de Jesus, o Evangelho não seria Evangelho. O que significa Evangelho? Boa notícia, boa nova. O que significa Evangelho? Boa nova ou boa notícia. O que significa Evangelho? Boa nova, boa notícia. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria Evangelho, não existiria boa notícia. A fé cristã seria uma ilusão, uma mentira. Seria apenas mais uma bela filosofia, como tantas filosofias existem e se criaram através da história na humanidade. Mas que não tem fundamento histórico, como tantas outras filosofias existentes. Agora lembrei de Augusto Comte. Alguém já ouviu falar de Augusto Comte? Tem alguém. Quem já ouviu falar de Augusto Comte? Tem alguns sobre. Augusto Comte deve ter vivido há uns 200 e poucos anos atrás. Ou talvez um pouco mais até. Foi um francês que criou uma religião nova, o positivismo. E ele previu que em 100 anos, ele era francês, em 100 anos, na Europa, a fé cristã teria sido substituída pelo positivismo, porque era muito melhor o que ele estava trazendo o positivismo como religião para as pessoas da Europa. Aconteceu? A fé cristã foi substituída pelo positivismo? Você já ouviu, você sabe se existe algum templo do positivismo? Quantos templos existem de positivismo no mundo? Um. E esse casualmente está no Brasil, em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem um templo dessa crença, dessa filosofia religiosa que queria substituir a fé cristã. Qual foi o problema do Augusto Comte? Por que não vingou? Ele não soube ressuscitar. Ele não tinha poder, essa autoridade como Jesus que ressuscitou. Ele não ressuscitou. E foi uma filosofia, como tantas filosofias e coisas que vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Então, mas se a Jesus não tivesse ressuscitado, também a fé cristã não passaria de uma filosofia dessas
que até poderia ser uma religião pelo mundo, como tem outros, mas que não, mas seria sem fundamento e sem veracidade histórica e verdadeira. Então, a morte seria, sem a ressurreição de Jesus, a morte seria realmente o fim triste e trágico de todo ser humano, incluindo a nossa morte como cristãos. Se fôssemos no cristianismo de um Jesus que não ressuscitou, não teria nenhuma perspectiva para nós. Aliás, Paulo diz aqui, nós seríamos os piores coitados desse mundo, porque nos sujeitamos a um monte de coisas, um monte de sacrifícios e coisas por sermos cristãos, coisas que deixamos de fazer, ou coisas que fazemos nas quais nos empenhamos, que não faria sentido nenhum. Seríamos dignos da maior das compaixões das pessoas das quais mais deveria se ter compaixão, ele escreve ali, né? Então, não haveria efetivamente esperança nenhuma para o ser humano, para a raça humana. Nenhuma solução também para o problema que separa o ser humano de Deus, que é o pecado. O egoísmo, o querer ser seu próprio Deus, determinar sobre a própria vida, que é o pecado. Paulo escreve então nos versículos 18 e 19, eu vou ler de novo os versículos 18 e 19 aqui que já li. Escreve assim: neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isto é, aqueles que já tinham falecido, que eram cristãos e já haviam falecidos, nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, realmente não faria muito sentido. Terceira razão, porque a ressurreição, é importante o fato histórico da ressurreição de Jesus. Porque a nossa salvação e a nossa ressurreição estão diretamente dependentes da ressurreição de Jesus. Eu já disse isso, já coloquei isso aí, né, antes, mas eu quero frisar isso de novo. Como Jesus ressuscitou, também nós, os que cremos nele, somos ressuscitados. Paulo relata ali nos versículos 5 e 8, que eu li antes, sobre mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, inclusive dele mesmo que o viu. E ele afirma categoricamente no versículo 20 daí, no último versículo que eu li antes. No versículo 20, Paulo diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Jesus ressuscitou, e ele é a primeira amostra dessa ressurreição, da qual todos nós, ao dormirmos, isto é, ao morrermos, mas que vai ser um sono perante Deus, vai se suceder para nós. Então não há coisa maior, não há perspectiva maior do que isso, do que nós termos o perdão dos nossos pecados, porque Jesus morreu por nós, e o fato de nós podermos ter vida uma ressurreição, uma vida que vai além, e a Escritura fala de eterna. Esse eterno nós entendemos normalmente assim, sem fim, mas o eterno tem um significado muito mais profundo que de uma coisa de todo o universo, uma coisa tem a ver com uma experiência que englobe todas as coisas do universo e tudo que Deus criou. A palavra eterno é mais do que no linear do tempo. Ele também é em outras dimensões. Então, como Jesus ressuscitou, também nós que cremos vamos ressuscitar. E a nossa esperança e a nossa salvação só são possíveis porque Jesus morreu pelos nossos pecados, né, e ressuscitou dos mortos. Então, torna-se realidade para nós quando cremos no Evangelho. Quando
talvez agora eu quero aproveitar o momento. O seu batismo, independente de quando for, toma ele como ele for. O seu batismo sinaliza isso, de você ser incluído na morte e na ressurreição de Jesus. A mesma coisa quando nós celebramos a ceia. Isso é uma sinalização, esse é meu corpo, esse é meu sangue, e sinaliza que nós somos incluídos na morte de Jesus e somos incluídos na ressurreição de Jesus. Nós ressuscitamos porque Ele ressuscitou e nós estamos incluídos em Jesus, pela fé nele. Isso é obra de Deus, não é nós. Nós não conseguimos fazer isso. Deus faz isso, de nos incluir na morte e na ressurreição de Jesus, sinalizados pelo batismo, também sinalizados na ceia, no pão e no cálice. Paulo escreve em Romanos 10, versículo 9: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor, e se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém? Não, a palavra eu quero continuar, quero responder a segunda pergunta. O amém é sobre esse assunto. Segunda pergunta que eu queria fazer. Então, o que significa para nós hoje a ressurreição de Jesus? Eu queria citar assim 4 coisas, tem outras coisas, mas eu queria citar 4 coisas nesse sentido. Em primeiro lugar, isso significa que nós temos Jesus conosco, temos a sua presença conosco todos os dias, em todo lugar. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está sempre conosco todos os dias, e Ele prometeu isso. A última parte do Evangelho de Mateus, quando Jesus falou sobre ir de fazer discípulos, Ele termina dizendo: e eis que estarei com vocês todos os dias até o fim desse tempo, desse ion. No grego tem o ion, é dessa era, a era até a volta de Jesus Cristo. Esse período, esse ion, esse tempo, Ele vai estar conosco, está sempre. Eu lembrei de um missionário, David Livingstone, foi um missionário inglês, foi o primeiro missionário, primeiro europeu também que entrou para a região da África Oriental, no interior da África Oriental, nessa região do Quênia, onde é mais ou menos a região das nascentes do rio Nilo. Ele dedicou a vida inteira dele lá, desde jovem até morrer na velhice. Ele se dedicou a evangelizar, levar o evangelho para aquele povo. Aliás, Quênia é um país altamente cristão evangélico, até hoje. E ele passou nesse contexto, porque ele é o primeiro, ele era um branco no meio dos pretos, né? Então ele passou por muitas peripécias. Ele passou não 2 ou 3 vezes, escapou da morte, mas dezenas de vezes. Com feras, com leões, era com doenças gravíssimas, que ele adoeceu, estava no leito da morte, todo mundo dizia, vai morrer, não tem mais jeito, está no fim da vida dele. Foi também com assaltos, tentando matar ele, dezenas de vezes. E ele, eu acho que a cada 8, 10 anos, ele voltava para a Inglaterra, para a sua igreja de origem, para relatar sobre o que estava acontecendo. David Livingstone. E aí, quando ele, numa dessas voltas, ele voltou e relatou desses acontecimentos, tudo que, quando ele quase morreu um monte de vezes, pelo que ele passou, além de, naturalmente, falar do que o Evangelho, as pessoas que estavam chegando à fé. As pessoas da igreja, da cidade natal dele, alguém perguntou, na igreja perguntou, mas senhor David, como é que o senhor sobreviveu a tudo isso? E a resposta dele me veio agora à mente. Ele disse, eu tenho certeza que Jesus ressuscitou, está em todos os lugares e também estava sempre comigo lá no interior da África. O Senhor Jesus sempre está com você. Seja em situações de bênção,
sejam situações difíceis. O Senhor Jesus vive. Ele está no dia a dia hoje. Não estou falando agora do depois da morte. Estou falando hoje. Jesus sempre está com você. Pode ser que você não perceba, mas Ele está. Ele prometeu, Ele disse, eis que estarei com vocês. Ele está falando isso não para todo mundo, está falando isso para quem crê nele. Quem é discípulo dele. Diz, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação desta era, deste século, dos tempos. Segundo lugar, o que significa para nós hoje a ressurreição de Jesus? Que podemos contar com as suas intercessões perante o Pai Celestial quando nós oramos. Bem, alguns usam outros intermediários, medianeiras ou mediadores, né, para se chegar a Deus. Mas as Escrituras falam de que Jesus é o que intercede para nós perante o Pai quando nós oramos. Eu vou ler o versículo que está em Hebreus 7:25. Portanto, Ele, Jesus, está falando de Jesus. Portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Sempre Jesus está perante o Pai intercedendo. O que é que Jesus foi fazer no céu? Uma das coisas é constantemente estar intercedendo por cada um de nós. Quando nós oramos, buscamos a Deus, Jesus está intercedendo. Em 1 carta de João, capítulo 2, no começo diz que Jesus é o advogado, nosso advogado, quando o diabo procura nos acusar, nos derrubar, ou perante Deus nos tentar desviar, o Jesus é o nosso advogado que nos defende. Ele está perante o Pai para interceder por nós. Isso Ele está fazendo hoje, enquanto nós estamos aqui no mundo. Não estou falando agora da ressurreição depois. Terceiro lugar, o que significa para nós hoje a ressurreição de Jesus? Terceiro lugar, que Ele está preparando um lugar para nós na casa do Pai Celestial, para onde iremos após a nossa morte e a ressurreição. Jesus disse para os seus discípulos na noite antes de Ele ser crucificado. Foi crucificado na sexta-feira, na quinta de noite, você tem um longo ensino de Jesus nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E no capítulo 14, no início do capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus diz, não se turbe o coração de vocês. Claro que eles estavam ansiosos e ficam muito abalados com a crucificação. Mas Jesus diz para ele, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que coisa fantástica. O que Jesus está fazendo? Ele está preparando o lugar para nós. Bem, Jesus disse que aposentos, ele faz aqui uma comparação, eu não sei como é que vai ser isso lá no céu. Não sei se é um belo apartamento que você vai ter lá, não sei, uma casa bonita. Jesus diz, os aposentos, ele diz, há muitas casas lá. A maneira talvez seja figurativa, não sei como é, mas certamente é o lugar. Está preparando lugar. Já existe, porque Jesus disse, na casa meu, pai, eu vou preparar. Ele está fazendo alguns preparativos especiais para nós. Então isso, olha que coisa bonita. Ele está dizendo que ele vai, daí quando chegar a hora, ele vai ressuscitar, vai buscar todos os seus, para que onde ele está, nós também estejamos. Amém? Que coisa bonita, né? Que coisa fantástica. Por último, queria dizer ainda o que significa para nós hoje a ressurreição de Jesus. Que iremos ressuscitar. E assim podemos, e como nós vamos ressuscitar, uma vez que cremos em Jesus, e temos Jesus como Senhor, confessamos Jesus como Senhor, assim nós podemos enfrentar com esperança e confiança
as doenças, os perigos, os problemas e até a própria morte podemos enfrentar. Pois Jesus foi as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro, fez a abertura desse processo da ressurreição, com a sua ressurreição no dia da Páscoa. E como nós vamos ressuscitar? O foco, nós muitas vezes, eu acho que nós erramos muito, quando a nossa tendência é focar nas nossas quinquilharias desse mundo. É sobre o dinheiro, é sobre, né, o trabalho, e tantas coisas. E às vezes não temos tempo para aquele que nos fez tudo isso por nós e nos oferece algo que é muito, muito, muito maior. Então, onde você e eu deveríamos estar focados? Eu confesso, estou agora com 75. Eu sei que não falta mais muito tempo para essa hora chegar né? E a minha perspectiva é essa. O dia que o Senhor fechar os meus olhos, eu não vou perceber o tempo passar. Vai ser como fechar e abrir os olhos, já aconteceu a ressurreição. Mesmo que passaram 100 milhões de anos. Eu estava dormindo. Então, mas é fantástico que Jesus está preparando lugar para mim. E eu posso com isso encarar os problemas da vida. Encarar as coisas da vida. Porque aqui pode ter algumas coisas dar errado. Mas não é isso que é decisivo. O decisivo é que Jesus ressuscitou e você, estando em Cristo, tendo Ele como seu Senhor, você vai ressuscitar. Tem vida que Deus está preparando no futuro. E a vida eterna, que começa com a nossa ressurreição. Deixa eu concluir. Como Jesus diz aqui: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos tentar dizer esse versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Diga comigo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Isto é, morreram. Mas não estão mortos, desaparecidos. Estão descansando, esperando a ressurreição. Nós vamos estar assim. A ressurreição de Jesus é uma amostra histórica do que será a ressurreição de todos aqueles que nele creem e têm em Jesus seu Senhor. E eu não vou ler agora como é que segue, porque um pouco adiante fala sobre a questão do corpo, que vai ser, como é que vai ser com o nosso corpo. Um corpo, Paulo faz uma referência de um corpo espiritual. Eu estou meio curioso como vai ser isso, mas acho que alguns indicativos nós temos. Os discípulos, a pregação da semana passada, os discípulos estavam trancados, mas com tramela de ferro, provavelmente. No dia que Jesus apareceu para eles, no domingo da ressurreição e no domingo seguinte, quando Tomé daí estava junto. Estava trancado. Como é que Jesus entrou? Ele bateu na porta e eles abriram? Eles iam abrir a porta. Não, Jesus simplesmente entrou. Parece que com a ressurreição existe uma dimensão de corpo, de coisas que nós não conhecemos nessa existência. Que é que Jesus, de alguma forma, passou as paredes, ou passou a porta trancada. No entanto, é fantasma? Não. Porque quando o Tomé, ele tinha dito, só vou crer se botar meus dedos nas feridas de Jesus. Isso é, nas mãos de Jesus, nos pés, e aqui, onde é que Jesus foi furado no dia da crucificação. Jesus disse, vem cá, me dá a tua mão. Fiou aqui, fiou nos buracos lá. Estava lá. Era real. Quando Jesus se encontra com os discípulos na beira do mar, no capítulo 21 de João, Jesus come com eles. Toma um café de manhã com eles. Jesus já tinha preparado um pão, tinha lá uns peixinhos, pediu para eles trazer mais. Jesus come com eles.
A ressurreição, o corpo de Jesus, não é um fantasma, é real. Mas tem algumas coisas, também assim como Jesus entrou naquela porta, às vezes, ele de repente também desapareceu de novo. Às vezes era visível, às vezes não era visível. Existe alguma coisa a mais, de dimensão a mais, que nós não conhecemos neste mundo. Mas que Jesus nos deixou aqui alguns lances, algumas amostragens, o que mostra como será o corpo da nossa transformação, depois, o novo corpo que vamos receber na ressurreição. Alguma coisa de perspectiva tem. Irmãos, agarrem-se profundamente a esse Senhor. Ele fez tudo por nós. E não seja fiel a esse Senhor. Sirva a Ele de coração. Não deixe, não abandone a fé de jeito nenhum. Procura ser fiel ao Senhor, porque não tem coisa maior que você pode esperar. Não há outra esperança. Jesus ressuscitou. E nós vamos ressuscitar, nós os que estamos nele. Amém?